acordo com o horário que você estiver assistindo a nossa aula. Prazer muito grande estar com vocês. E hoje nós vamos fazer uma revisão a partir de questões do Enem, tá? Você sabe que a prova do Enem se caracteriza por, sobretudo e principalmente, a inferência de textos literários, não literários, a compreensão e interpretação de textos. E nós temos agora um conjunto de questões que já foram aplicadas em provas anteriores e recentes, né, no Enem bem recente, 2019, 2020, que dão para a gente uma boa imagem, uma boa ideia do que você terá na próxima prova do Enem. Né? Então, sempre bom lembrar que a prova do Enem trabalha uma diversidade muito grande de gêneros textuais, de tipologia textual. Então, você precisa ter domínio da linguagem que caracteriza cada um desses gêneros. A linguagem do quadrinho, a linguagem da crônica, a linguagem da poesia, a linguagem do jornalismo, a linguagem que caracteriza uma carta do leitor, uma carta do editor, e por aí vai. Né? É muito importante que você compreenda essas funções sociocomunicativas de todos esses gêneros textuais. E dentro desses gêneros textuais também deve ser capaz de diferenciar e perceber as tipologias textuais. Tem que saber a diferença de um texto quando ele é narrativo, quando ele é descritivo, quando ele é dissertativo, quando ele é injuntivo, expositivo. Isso é muito significativo. Tá? Nós vamos ver no decorrer da nossa aula hoje. Nós começamos com, aqui no nosso primeiro quesito, uma propaganda, gênero propaganda. Vamos começar a ler aqui o texto dele. Né? Palavras têm poder. Bem objetivo, chamando a atenção para a importância das palavras dentro do discurso. Né? Palavras informam, libertam, destroem preconceitos. Palavras desinformam, aprisionam e criam preconceitos. Então, você vê que tem aqui um subtítulo, né? O título principal, tem aqui um subtítulo que chama a atenção para a importância das palavras. Elas destroem preconceitos, mas também criam preconceitos. Então, liberdade de expressão. A escolha é sua. A responsabilidade também. Então, perceba que ele já tenta para a gente dar um spoiler do que é que ele vai discutir no texto a seguir. Né? A partir do título, palavras têm poder. Depois, com um subtítulo, palavras informam, palavras libertam, destroem preconceitos, mas também criam preconceitos. A escolha é sua. Você escolhe o que quer. Quer destruir preconceitos ou quer criar preconceitos? Agora, não se esqueçam, a escolha é sua, mas também é sua a responsabilidade sobre o que você produz, sobre o que você fala, sobre o que você diz, sobre o que você escreve. Tá? Então, vamos ver agora, já temos uma ideia bem precisa do que o texto quer da gente. Né? A liberdade de expressão é uma conquista inquestionável. O que todos precisam saber é que liberdade traz responsabilidades. Publicar informações e mensagens sensacionalistas, explorar imagens mórbidas, desrespeitar os direitos humanos, estimular o preconceito e a violência são atos de desrespeito à lei. Para promover a liberdade de expressão com responsabilidade, o Ministério Público de Pernambuco se une a vários parceiros nesta ação educativa. Colabore. Caso veja alguma mensagem que desrespeite os seus direitos, denuncie 0800, Ministério Público de Pernambuco. Né? Então, você já tinha uma noção, você já tinha uma ideia de que o texto iria trazer para a gente essa liberdade de expressão que nós conquistamos, né, através dos tempos. Né? Isso, sem dúvida alguma, foi uma grande conquista, mas que essa liberdade traz consigo também uma grande responsabilidade. Interpretando o texto da maneira como a gente está interpretando, né, vai ficar mais fácil agora para a gente chegar à resposta. Pela análise do conteúdo, constata-se que essa campanha publicitária tem como função social, letra B, conscientizar a população de direitos, que direitos implicam deveres.
tá? Então, o tempo todo isso. Você foi uma grande conquista, a liberdade de expressão, você tem o direito de escolher, né, entre criar preconceitos ou destruir preconceitos, você tem toda a liberdade de expressão, mas também a liberdade traz muita responsabilidade também. Então, a intenção da propaganda era conscientizar a população que você tem direitos, mas isso implica deveres, responsabilidade, ok? Portanto, aqui vamos colocar a letra B, ok, minha gente? Letra B de bola. Próximo. Um amor desse. Presta bem atenção, minha gente. O título é fundamental para que você possa perceber melhor o texto, sentir melhor o texto, né? É como se fosse um spoiler mesmo do texto, é uma antecipação do que você vai ler. Claro, se fosse um romance, não. Romance, com 300, 400, 600 páginas, apenas o título, muitas vezes, não dá para a gente, né, essa antecipação. Mas um poema, não. Um poema é uma linguagem concisa, né, sucinta, breve, muito rápida. Isso em comparação com um romance. Então, um título é muito significativo nesse gênero poesia, muito significativo. A propaganda também se assemelha muito, se aproxima muito, né, do gênero poesia. Então, vamos lá. Um amor desse. Era 24 horas lado a lado, um radar na pele, aquele sentimento alucinado, coração batia acelerado. Bastava um olhar para eu entender que era hora de me entregar para você. Palavras não faziam falta mais. Só de lembrar do seu perfume, que arrepio, que calafrio que o meu corpo sente, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Esse amor deixa marcas no meu corpo. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Você percebeu, minha gente, que há uma intencionalidade de trazer, ao mesmo tempo, um ambiente propício ao amor, né? de paixão, de envolvimento, de carência, né? Até uma sensualidade, uma certa sensualidade, mas há também, ao mesmo tempo, você percebe que há uma intenção no uso de determinadas palavras-chave aí que você tem, que sugere justamente o amor no seu excesso, né? O amor que extrapola o limite, o amor que vai chegar, que se aproxima da violência. Né? Onde é que eu tenho isso aqui? Olha para aqui, olha só essa, esse verso aqui. Né? Que arrepio, que calafrio. Né? Esse aqui também, nem que eu queira, eu te apago da minha mente. Tem um duplo sentido aí. Aquela coisa de quem ama muito dificilmente esquece, né? Mas também quem sofre, quem apanha, quem leva na cara, quem é humilhado também. Então é preciso ter muito cuidado, porque muitas vezes esse amor sai do plano puramente sentimental, amoroso, do carinho, e parte para os exageros, os excessos. Né? Isso fica bem claro aqui quando ele usa de maneira ambígua, deixou, olha, esse amor deixou marcas no meu corpo. O amor pode deixar marcas na mente, né? Como a gente diz, meu coração não esquece você, metaforicamente, mas você deixar marcas no corpo, então isso já começa a sugerir, olha, me causa arrepio. Aqui você já viu que era a hora de me entregar para você, bastava um olhar. Quer dizer, a comunicação nem era tão necessária verbal, mas bastava um olhar que o me entregar para você pode ter dois sentidos também. O de me entregar para buscar o prazer de estar com você, do carinho, do afeto, mas também da obrigação que eu tinha, né, de estar subjugada aos seus caprichos, né? Isso aqui já denunciava que o autor tinha um duplo sentido, né? Uma ambiguidade. Esse amor, só de pensar eu grito, eu quase morro. Ficou, então, aqui bem claro para a gente que ele está usando
de um duplo sentido, de uma ambiguidade. Então, essa letra de canção foi composta especialmente para uma campanha de combate à violência contra as mulheres, buscando conscientizá-las acerca do limite entre relacionamento amoroso e relacionamento abusivo. Para tanto, a estratégia empregada na letra é a exploração de situação de duplo sentido, que mostra que atos de dominação e violência não configuram um amor. É preciso ter muito cuidado para você perceber que existe um limite, tá? Que existe uma forma de você perceber que aquilo deixa de ser um carinho para ser um extravasamento, né? de violência do outro. Né? De modo que a resposta melhor para a gente fica a letra C, ok? A exploração de situação de duplo sentido. Ele trabalha o tempo todo com essa ambiguidade, com esse duplo sentido. Está vendo aí as frases que a gente destacou aqui, ó? Arrepio, calafrio, né? Não apago da minha mente, deixa marcas no meu corpo, só de pensar eu grito, eu quase morro. Claro que isso aí poderia ser dentro de uma instância, dentro de uma situação de amor, você poderia levar o extremo da sensualidade, do erotismo, da poesia. Quem lê de uma maneira apressada, sem contextualizar a melodia e a intencionalidade dos seus autores, né, poderia até pensar que era aquela coisa do amor selvagem, do amor possessivo, mas que isso é onde está o perigo, que ele pode chegar, então, ao excesso e à violência. Está aí a mensagem que ficou para a gente, tá bom? Então, a resposta é a letra C. Meu caro Sherlock Holmes, percebeu já que mudou, já não é propaganda, já não é, poesia, agora ele parte para a narrativa. Tá? Meu caro Sherlock Holmes, algo horrível aconteceu às 3 da manhã no Jardim Lawson. Nosso homem que estava na vigia viu uma luz às 2 da manhã saindo de uma casa vazia. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta e na sala da frente o corpo de um cavaleiro bem vestido. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de Enoch de Dreber, sei bem a pronúncia, Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Não havia marcas de sangue nem feridas nele. Não sabemos como ele encontrou na casa não sabemos como ele entrou na casa vazia. Na verdade, todo o assunto é um quebra-cabeça sem fim. Se puder vir até a casa, seria ótimo. Se não, eu lhe conto os detalhes e gostaria muito de saber a sua opinião. Atenciosamente, Tobias Gregson. Aí, minha gente, você percebe que é uma narrativa de uma só voz, né? Um personagem que se dirige, acho que por carta, por algum documento, e tenta desfazer como é que eu diria, tenta afastar a possibilidade de conhecimento, de certeza de algum crime, de alguma morte, né? Você percebe isso aqui, ó, presta atenção. Quando se aproximou, cadê? Nosso homem que estava na vigia viu uma luz. Quando se aproximou, encontrou a porta aberta na sala. Os cartões que estavam em seu bolso tinham o nome de fulano e tal. Não houve assalto e nosso homem não conseguiu encontrar algo que indicasse como ele morreu. Então, esta frase aqui define a resposta. Esta daqui. Não havia marcas de sangue nem ferida nele, não sabemos como ele entrou na casa vazia, né? Então o assunto todo é um quebra-cabeça. Precisamos de você aqui, se não for possível, você vir aqui, então eu lhe conto com detalhes para saber a sua opinião. Quer dizer, na verdade, atenção, veja agora a questão. Considerando o objetivo da carta de Tobias Gregson, a sequência de enunciados negativos, né? Ele vai todo o tempo negativando possibilidades de uma certeza do crime, né? Ele, então, vai negativando isso. Há uma função, então. Qual é a função dele? Você percebe o tempo todo, olha, por favor, vamos ter mais cuidado, vamos ter cautela, a gente não tem as provas ainda, o nosso vigia não conseguiu ainda pegar, né, as provas consistentes,
Então, é como quem pede um tempo, né? Pede para afastar a possibilidade de uma imediata resolução do problema. Em outras palavras, ele está refutando possíveis causas da morte do cavaleiro, auxiliando na investigação. Né? Ele está auxiliando a investigação, mas refutando, né, possíveis causas da morte. Quer dizer, ele afasta qualquer possibilidade da morte do cavaleiro, de conhecimento dela. Portanto, a resposta melhor seria não. É a letra B de bola. Ok? Então, terceiro gênero já. Né? Aqui a gente pode falar o gênero pode ser romance ou um conto. Aqui, né? Pode ser um romance ou um conto, mas é o tipo narrativo, tipologia narrativa. Ok? Vamos para agora um novo gênero. Note que isso aí é uma coisa comum. Na mesma prova do Enem, você vai ver que, seguidamente, ele explora com toda clareza, né, gêneros diversos, tipologias diversas. Então, você tem que estar muito atento a todas essas funções sociocomunicativas dos gêneros. Depois, a linguagem de cada um deles. A linguagem do quadrinho não é a linguagem de um manual do proprietário, que não é a linguagem de uma receita de bolo, que não é a linguagem de um talão de cheque, de um cheque, né? Um talão não, mas de um cheque, que não é a linguagem de uma composição musical, enfim. Então, cada um tem sua estrutura, tem sua linguagem, seu vocabulário, sua intencionalidade, como já disse, sua função sociocomunicativa. Aqui nós temos o gênero literário, conhecido como gênero dramático. Gênero dramático é um gênero que tem uma estrutura diferente do normal. Você percebe que ele é totalmente montado por diálogos. Né? Por quê? Porque esse gênero dramático ele é feito para ser representado no teatro. Então, todo o gênero dramático é feito com a intenção de ser encenado, né, e se transformar em uma peça de teatro. Então, você tem lá os atores que vão representar os personagens, e cada um tem suas falas. E você vai percebendo a evolução, né, da narrativa, da história, a partir dessa convivência tridimensional. Né? O ator no palco, que decorou o texto, que foi criado lá pelo tal gênero dramático inicialmente, e agora virou teatro, um outro gênero artístico, etc. Então, eu tenho aqui dois personagens, Heloísa e Pinote. Quando há a possibilidade, há necessidade de falar sobre comportamento, gestos, qualquer alteração ali fora da fala, então eles botam entre parênteses, né, o que a gente chama de rubrica, é uma informação, está aqui, por exemplo, para ser bem claro, arranjei aquele instrumento e mostra a faca. Né? Então, é o gesto que ele faz. Claro, que há o gesto lá o tempo todo, mas a fala está correspondente à interjeição, à interrogação, à reticência, entendeu? O riso, a tragédia, a comédia, está tudo caracterizado pela fala da personagem. Mas há um gesto, há um detalhe ali no comportamento da personagem que é preciso dizer com detalhes. Então, isso é colocado entre parênteses, tá? Nós chamamos de rubrica. Isso é uma característica do gênero dramático, ou do teatro, como queiram chamar, dependendo da situação em que ele esteja sendo visto. Heloísa fala assim: faz versos? E Pinote responde, sendo preciso, quadrinhos, acrósticos, sonetos, reclames. E aí Heloísa continua com futuristas? E Pinote então responde, não, senhora, eu já fui futurista. Cheguei a acreditar na independência, mas foi uma tragédia. Começaram a me tratar de maluco, a me olhar de esguelha, a não me receber mais. As crianças choravam em casa. Tenho 3 filhos. O jornal também não pagavam devido à crise. Precisei viver de bicos. Reneguei tudo. Arranjei aquele instrumento e fiquei passadista. Bom, isso aí o gênero é dramático, né? Isso aí originalmente é uma peça de teatro, escrita pelo grande
escritor, poeta, romancista, né? Modernista da geração de 22, um dos líderes da Semana de Arte Moderna, o Oswald de Andrade. Está aqui, ó, Oswald de Andrade, na peça O Rei da Vela. Essa peça foi encenada em São Paulo na década de 60, né? Século XX, né? Década de 60. E fez muito sucesso, foi muito provocante, veio num tempo, num momento exato, de muitas transformações no teatro brasileiro e tal. E ela veio em boa hora, né? Ela foi escrita bem antes, mas ficou guardada como gênero dramático. E aí a realização dela no teatro se vai dar alguns anos depois e chega para o Brasil e até pode dizer para o mundo como sendo algo muito renovador no teatro brasileiro, tá? Então, o fragmento da peça teatral, claro, isso aqui não é a peça, é um pequeno trecho, né? Um fragmento, a peça tem em torno de 1h50 a 2 horas, mais ou menos, isso aqui é um pequeno trecho. Então, o fragmento da peça teatral de Oswald de Andrade ironiza a reação da sociedade brasileira dos anos 30, diante de determinada vanguarda europeia. Né? Justamente ele que viveu esse momento, né, de influência da vanguarda europeia, e aqui no Brasil tentaram levar adiante o projeto, conseguiram se impor, mas com muito sacrifício ao longo da década de 20. Né? Nessa visão, atribui-se ao público leitor uma postura, vamos ver? Uma postura conservadora, não há dúvida. Eu acho que aqui você poderia ficar na dúvida entre a e a B, né? Porque, por exemplo, eclética, não, ele é o tempo todo dizendo que não foi aceito, como ele tem filho para criar, ele teve que deixar, né, a linha de poesia modernista chamada de futurista, porque ele tem contas a pagar. E o jornal não pagava mais, né? Precisou viver de bicos, então tudo isso significa dizer que o público não aceitou. E você que conhece literatura sabe da história da Semana de Arte Moderna, né, que em 2022 completará 100 anos. Né? Então, você já sabe que foi uma época de muita transformação nas artes no Brasil, eles foram realmente revolucionários, e a gente tinha uma plateia ainda muito conservadora, desculpem, não é? Um pouco diferente do público do Rio de Janeiro, que estava um pouquinho mais adiante do tempo, mas São Paulo, que estava com aquela competição de ambiente literário, artístico, era o estado que mais crescia, a cidade, a capital que mais se desenvolvia no país também. Né? Então, São Paulo queria ser vanguarda, queria estar na linha de frente. E eles pegam toda a mentalidade de vanguarda europeia e trazem para o Brasil. Né? E isso, evidentemente, vai encontrar um público profundamente conservador. Né? Então, na verdade, a palavra preconceituoso não cabe aqui, porque a plateia, o público que não acatou as ideias do futurismo, não era por preconceito contra, não, era porque eles eram presos ao passado literário brasileiro, ainda tinha muito de parnasianismo dominando o mercado da poesia brasileira, e aquilo não tem nada a ver com o que eles estavam habituados a, conservadoramente falando, eles estavam habituados a um sistema vamos dizer, conservador de poesia, uma estrutura de um soneto, uma linguagem muito próxima do purismo. Né? E agora a gente vai trazendo uma poesia, né, fragmentada, uma poesia de uma linguagem, né, muito próxima da oralidade, uma poesia do cotidiano, uma poesia crítica. A poesia parnasiana era imparcial, era poesia, era arte que estava na cabeça desse público que vai ao teatro municipal e vai lá, evidentemente, entrar em conflito com os artistas. Né? Então, você poderia até ficar entre essas duas aqui, mas a palavra não era preconceito, era uma sociedade conservadora e que não conseguia captar, perceber a inovação poética no Brasil. Tá bom? Então, a melhor resposta para a gente é a letra B. Aqui você eliminava eclética, porque não há ecletismo, eclética quer dizer misturado, né?
Na verdade, ele está falando aqui de uma falta de público, de compreensão mesmo do público, então ele não tinha nem como sobreviver, não podia ter continuado um poeta futurista, a personagem aqui, Pinote, né? Preciosista não era uma questão de ser um preciosismo, né? Porque gostava dos eruditos, né? Preciosismo, não. A palavra melhor que preciosismo, até você poderia falar que os poetas parnasianos buscavam o preciosismo, mas o público não. O público era conservador mesmo, né? Ainda preso ao passado e, portanto, não aceitavam aquelas modernidades futuristas. Então, a melhor resposta aí, uma questão perigosa, me demorei muito nela, porque eu acho que essas duas últimas daqui, possivelmente vocês descartariam logo, né? Mas essa A, B e C traria para muita gente uma dúvida, que é, será que esse público era muito preciosista, exigia uma poesia muito requintada, não era por puro preconceito com esses modernos, né? Eu acho que muita gente ficou, na hora da prova, meio que em dúvida aqui. Mas sem maiores delongas, era uma plateia extremamente conservadora, burguesa, conservadora, que estava lá no Teatro Municipal durante a exposição de arte moderna. Vamos para outro agora, minha gente? Agora está aí disponível, né, nas redes sociais, né? Está aqui a mídia eletrônica divulgando para a gente. O Instituto de Arte de Chicago disponibilizou para via visualização online, compartilhamento ou download sob licença Creative Commons 44 mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros, estudos e pesquisas sobre a história da arte. Para o historiador da arte, Wendell Grosvenor, o sucesso da coleção online de acesso aberto, né, portanto, bem democrático, além de democratizar a arte, vem ajudando a formar um novo público museológico. Grosvenor acredita que quanto mais pessoas forem expostas à arte online, mais visitas pessoais acontecerão aos museus. Então, você percebe aí que há uma intenção, né, de democratizar o conhecimento, a cultura, a arte, no caso aí mais específico. 44 mil imagens é muita coisa, né? Muita obra de arte em exposição, e com altíssima resolução, que é muito importante, né? Além, sem contar, de livros e estudos científicos e pesquisas sobre a história da arte. Então, tudo isso à disposição vai fazer com que esse público, né, fique viajando nesse museu online e adquira gosto e vontade de frequentar os museus presencialmente, né? Continuando. A coleção está disponível em 6 categorias: paisagens urbanas, impressionismo, essenciais, arte africana, moda e animais. Também é possível pesquisar pelo nome da obra, estilo, autor ou período. Para navegar pela imagem em alta definição, basta clicar sobre ela e utilizar a ferramenta de zoom. Para fazer download disponível para a obra de domínio público, é preciso utilizar a seta localizada do lado inferior direito da imagem. Ok? Então, a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por... Você percebeu que a intenção do texto era trazer para a gente uma informação? O que ele queria era divulgar. O que ele queria era divulgar o projeto de popularização, de democratização de tantas imagens, 44, me parece, mil imagens de obras de arte em altíssima resolução, além de livros e estudos e pesquisas, etc. Então, é com quem torna, né, um conhecimento acessível ao público, né? É um novo enciclopedismo, é fazer com que o público se beneficie com esses conhecimentos, né? Então, ficou muito claro aí que a função da linguagem que predomina nesse texto se caracteriza por informar. É um texto em terceira pessoa, então você tem aí a função referencial da linguagem. A função referencial da linguagem busca justamente informar sobre o acesso às imagens, por meio da descrição do modo como acessá-las, tá certo?
portanto, o nosso quinto quesito é a letra C. Ok? Vamos lá. Eu tenho aí um texto muito curioso, né? Agora, é uma crônica, né? Então, a gente passou pelo texto de função referencial, né? Um texto informativo, já passamos pelo conto, né? Acho que o gênero dramático, né? Aqui o conto, e a gente volta agora para o conto de novo. Né? A gente volta agora para conto de novo, não, para uma crônica. Agora é uma crônica, não é bem um conto. Conto seria um pouquinho maior. A crônica tem toda uma espontaneidade de quem quer contar uma história visando ao humor, muitas vezes, a uma crítica, tem um objetivo ali, né? De fazer uma crítica, de fazer uma denúncia, de chamar a atenção do leitor, ou fazer um texto descontraído, relaxado. O Luiz Fernando Veríssimo, que é o autor desse texto, está aqui, ó, Luiz Fernando Veríssimo, é muito chegado ao humor. Né? E esse humor dele, muitas vezes, é tirado através de coisas que são completamente insanas, né? Malucas, doidas, absurdas. Né? E é daí que ele tira o humor dos seus textos, um humor discreto, não é aquele humor da gargalhada fácil, né? Mas é um humor inteligente, um humor discreto, bastante discreto. Aqui começa já pelo título, né? Ed Morte. Só vai. Ed Morte. Você sugere que o nome do personagem é Ed, né? E Morte. Né? Sugere que seja uma pessoa que seja, puxa vida, é de morte mesmo, não aguento mais, né? Ou então sugere é de morte, quer dizer, é de matar. Então há várias sugestões aí no nome escolhido pela personagem, né? E curiosamente, vocês estão vendo aqui já que ele é um detetive, né? Então, ele faz a apresentação dele como se fosse um James Bond. Ele faz morte. É morte. Detetive particular. Está aí na plaqueta. Tem um escritório numa galeria de Copacabana entre um fliperama e uma loja de carimbos. Você percebe que a narrativa dele começa a ficar engraçada porque ele começa a depreciar-se, né? Se autodepreciar, e começa a tirar sarro da própria cara dele, né? O que começa a ficar curioso, como é que a pessoa consegue, o personagem consegue ironizar, né? Ele próprio, né? Se colocar na condição de um fracassado. Né? Começa pela descrição do lugar. Em Copacabana, uma galeriazinha, meio mequetrefezinha, lá abandonado numa rua qualquer lá desconhecida, e aí tem uma loja dentro de uma galeria que fica justamente entre um fliperama. Acho que vocês nem sabem mais o que é isso, a geração de hoje talvez nem conheça isso aí, nem se lembrem disso. E uma loja de carimbos, quer dizer, possivelmente não é uma galeria de luxo, né? Deve ser uma galeria de quinta categoria. Dá só para o essencial. Um telefone mudo e um cinzeiro. Aqui poderia até ser 2 pontos, né? É como se fosse um aposto aqui. Dá para o essencial. O que é que ele julga que é essencial para um detetive? Um telefone mudo e um cinzeiro. Meu Deus do céu, um telefone mudo? Como é que um detetive vai arranjar emprego, vai arranjar casos para ele resolver, vai ganhar dinheiro com um telefone mudo dentro de uma galeriazinha, né, de quinta categoria, né? E sem dispensar aqui o cinzeiro, né, que é uma característica do estresse dessa profissão que leva a pessoa a fumar, né, como se fosse um resultado do trabalho mesmo, né, que é estressante, que provoca nele essa tensão. Né? E ele relaxa com. Então, cinzeiro aqui é como se fosse uma metonímia, né? Ele quer falar, na verdade, é do cigarro, que ele deve fumar muito. E o telefone mudo, não tem emprego, então ele deve passar o dia inteiro lá fumando. Mas insisto numa mesa e numa cadeira. Quer dizer, era tão pequena a sala dele, né, que cabia só o essencial. E ele insiste, quer dizer, quando ele diz, e mais insisto numa mesa, quer dizer, não cabia nem uma mesa, nem uma cadeira, mas eu tentei ainda insistir como quem força a barra. Né? Então você começa a perceber que ele está descrevendo uma situação sui generis, uma situação muito singular, né, de um detetive fracassado, né, e que se autoproclama fracassado. Né?
apesar do protesto das baratas. Você vê que ele vai progressivamente piorando a situação dele, né? Não bastava ser numa galeria de quinta categoria, a loja só tem o essencial, né? Ele tenta empurrar uma cadeira que não cabe, uma mesa que não cabe, e agora ele vem progressivamente criando uma cena, uma descrição, né, dentro da narrativa dele, de coisas bizarras, quer dizer, apesar do protesto das baratas. Quer dizer, eram tantas baratas que elas se sentiam donas do local e protestaram pelo fato de ele estar colocando mais coisas ali dentro, né? Elas não vencerão. Comprei um jogo de máscaras. No meu trabalho, o disfarce é essencial. Aí ele joga com o humor, é que, como detetive, precisa de máscaras, né? Mas as máscaras também são para esconder os voos das baratas, né? Então, para escapar dos credores, quer dizer, duas coisas. Eu estou supondo que é por causa das baratas, as máscaras é porque ele é um detetive precisa ter sua identidade, né, escondida, mas também é porque ele não tem cliente, ele não faz gerar dinheiro. Telefone mudo, não aparece ninguém, só tem barata ali, né? Então, os credores vão chegar e ele precisa botar uma máscara ali para esconder, como se o credor não percebesse que era ele. Outro dia, entrei na sala e vi a cara do King Kong andando pelo chão. King Kong? A máscara que ele comprou. E a máscara andando pelo chão? Sim, as baratas carregando a máscara. As baratas estavam roubando as máscaras. Espisoteei meia dúzia delas. Aproveitou e saiu matando lá um tanto de barata. As outras atacaram a mesa. Consegui salvar a minha bique e o jornal. Olha aí. Olha tudo que ele tinha, além das baratas, da cadeira, da mesa, né? O telefone mudo e um cinzeiro, ele também tinha aí, não é, uma caneta Bic e um jornal. O jornal era novo, tinha só uma semana de uso, só uma semana de vencido já, né? Mas elas levaram a agenda. Olha para aí, olha a tragicidade. As baratas levaram a agenda, saí ganhando. A agenda estava em branco. Branco. Aí eu quero a agenda em branco remete aqui ao telefone mudo, né, que não tinha cliente para resolver problemas, né? Meu último caso fora com a funcionária do Erótica, a primeira ótica da cidade com balconistas topless. Tudo absurdo, tudo que ele está descrevendo aí, ele tira a sarro da própria cara e começa, então, a extrapolar com tantos absurdos, e o que faz com que o texto seja muito recheado de um humor inteligente, né? Acabaram mal. Morte. É de morte. Está na plaqueta. Então, foi uma coisa assim que ele acabou terminando como ele começou, né? E aí, nessa crônica, o efeito de humor é basicamente constituído pelo quê, minha gente? Justamente por essa sequência, né? Uma narrativa, tem personagem, aí acaba até que as baratas ficam sendo também personagens, alguns muito secundários, como os credores, sabe? Somente citado lá, né? E ele que é o protagonista da história, né? O detetive fracassado. Então, a gente tem aí, no sexto quesito, a resposta ideal, que é a letra D de dado. Uma sequenciação narrativa na qual se articulam eventos absurdos, né? Isso era uma forma que o Luiz Fernando Veríssimo tinha para fazer suas crônicas ficarem descontraídas, né? Lembrando sempre bem que, quando se fala de humor na literatura, não tem que necessariamente ser a coisa da comédia, do comediante, sabe? Do riso fácil, da coisa do escracho, né? Enfim, mas com uma certa fineza, uma delicadeza, né? E um pouco de inteligência, com alguns recursos que ele usa justamente para chegar a essa leveza de texto, tá bom? Sexto quesito, então, letra D de dado, certo? Vamos para outro texto agora completamente diferente. Vamos agora a um texto também tirado aí de onde, meu Deus, aqui, ó, desenvolvimento social e econômico. Esse aqui foi um. Esses nomes aqui são dos organizadores,
certamente é um livro ou um site em que haja vários artigos publicados, né? Então, há um organizador que pega aqueles artigos, então coleciona, lê todos eles, estuda, vê a importância deles, vê a correlação desses estudos, né? A aproximação desses estudos, e aí seleciona esse material e acaba virando livro. Eu tenho alguns desses casos aqui, né? De vários artigos de pesquisas que são selecionados para irem para um livro. Se você botasse somente uma pesquisa, não daria para botar no livro, porque muitas vezes tem 30 páginas, 20 páginas, e isso não gera um livro. Né? Mas se eu junto vários artigos, cada um com 15, 20 páginas, né? Com 20 artigos, eu estou com um livro, um porte bom para um livro. Né? É o que aconteceu aqui com esse texto. Vamos lá. O que é software livre? Software livre é qualquer programa de computador construído de forma colaborativa, via internet, por uma comunidade internacional de desenvolvedores independentes. Né? São centenas de milhares de hackers que negam sua associação com os violadores de segurança. Então, a gente já para um pouquinho aí para ver, né, que a coisa parece que é do lado bom da história. Né? É uma comunidade internacional que vem desenvolvendo de forma independente o que o próprio nome já diz, software livre. Né? Então, são programas de computadores constituídos de forma colaborativa. Então, várias pessoas que entendem muito de computador, dessa mídia eletrônica, se juntam com a intenção de fazer o bem. Se chamam, se autodenominam de hackers. O problema é que o nome hacker está sempre na nossa cabeça associado a alguém, né, que cria vírus, alguém que invade contas. Então, o lado criminoso, né, da internet. E eles fazem questão de dizer, não, somos hackers, mas fazemos o bem. Né? Então, está aqui, ó, se recusam a reconhecer o significado pejorativo do termo. Quer dizer, eles refutam essa ideia do termo hacker ser pejorativo, não é o caso deles. E continuam usando a palavra hacker para indicar alguém que ama programar e que gosta de ser hábil e engenhoso. Pronto. Então, é uma inteligência dentro da mídia eletrônica, dentro da tecnologia dos computadores. Né? Além disso, esses programas são entregues à comunidade com um código forte. Desculpa. A comunidade com um código fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida novamente à comunidade. Nos programas convencionais, o código de programação é secreto e de propriedade da empresa que o desenvolveu, sendo quase impossível decifrar a programação. O que está em jogo é o controle da inovação tecnológica. Software livre é uma questão de liberdade de expressão e não apenas uma relação econômica. Hoje existem milhares de programas alternativos construídos dessa forma e uma comunidade de usuários com milhões de membros no mundo. Ok? Então, minha gente, está aí a criação de software livres, contribui para a produção do conhecimento na sociedade, porque, ó, qual a importância, o que é que faz com que esses meninos, essas pessoas se coloquem como software, como hacker, né? E que se coloquem do lado do bem, porque, na verdade, eles estão espalhando pelo mundo, né, programas que são colocados para a comunidade e que tem um código-fonte que é aberto, que é disponível, permitindo que todo mundo tenha acesso. Então, o acesso ao conhecimento, o acesso à cultura, tudo isso tem a ver com democracia, democratização da inteligência, da sabedoria, do conhecimento. Né? Então, não há dúvida alguma de que o sétimo quesito é letra A. Okay? Então, a criação de software livres contribui para a produção do conhecimento na sociedade, porque democratiza o acesso a produtos construídos coletivamente. Isso é muito importante aqui no texto. É uma informação muito importante. Né? Eles dizem aqui. Cadê? São centenas de milhares de hackers.
Então, é um trabalho coletivo, né? E que não gostam, claro, desse nome ser visto de uma maneira pejorativa, tá bom? Então, eles gostam de programar e gostam também de ser hábeis e gostam de ser engenhosos, tal. E esses programas são entregues à comunidade com um código aberto para que todo mundo tenha acesso. E aí já ficou claro aqui nessa parte, ó, para que a comunidade, com o código-fonte aberto e disponível, permitindo que a ideia original possa ser aperfeiçoada e desenvolvida, devolvida novamente à comunidade. Ok? Então, está aí, com certeza, a letra A. Temos agora um texto, que são versos de uma canção popular, um outro gênero também completamente diferente do que a gente viu até agora. Não é só a poesia, mas isso aí faz parte de uma composição. Composição é um gênero misto, né, híbrido, o nome está dizendo já. Compor significa unir partes. Né? Está aí a diferença entre um poeta e um compositor. O poeta é o que trabalha a poesia, a palavra apenas. O compositor pega a palavra escrita, pega lá os versos e musica. Põe a letra dentro de uma harmonia, dentro de uma melodia, né? E isso faz com que você trabalhe letra e música. Então, está unindo partes. Daí você é um compositor. Tá bom? No caso da música popular, da composição popular, você percebe que o lado da poesia muitas vezes é depreciado em favor da melodia. Então, a melodia aparece mais. Muitas vezes o compositor escreve uma letra simples, comum, né? Uma letra medíocre, mas tem uma melodia empolgante, tem uma melodia, isso acontece muito em carnaval, por exemplo, a melodia importa muito mais porque a coisa é feita para... Né? Tem que ser dançante, tem que trazer a alegria, né? Não é uma coisa para intelectualizar, para... Então, é um gênero diferente, que é um gênero da composição musical. E esse autor, que morreu faz algum tempo já, jovem, um caso muito conhecido entre nós, é que, no Brasil, o Cazuza era de uma banda de rock, Barão Vermelho, e acabou deixando a banda e fazendo carreira solo. E deixou para a gente essa letra aqui, né? Acho que ela está adaptada, né? Um fragmento, está aqui, ó, um fragmento, ela é bem maior. Blues da Piedade. O blues é um gênero musical de origem inglesa, né? Muito cultuado nos Estados Unidos, que tem a ver com a história do negro, a história do rhythm and blues, da black music de um modo geral. Então, é uma música assim muito triste, é uma música que fala de dor, de sofrimento, de angústia, né? da coisa que retrata a vida do negro escravo, né? Da questão do preconceito racial, etc. Então, quando se fala de blue, normalmente é um note blue, é normalmente uma nota musical, uma melodia e uma letra também muito carregada de sentimento, de amor, ou de dor, de tristeza. Né? Raro você ter um blue que trate de alegria, de felicidade. Não faria sentido. E aqui ele aproveita o nome, né, da música em inglês, né, e faz um blue da piedade. Né? E ele começa: vamos pedir piedade, Senhor, piedade para essa gente careta e covarde. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Lhes dê grandeza e um pouco de coragem. Né? Então, o que ele chama aqui de careta é uma gente que é um nome bem, como é que eu diria, ele é um nome meio que indefinido, né? Porque ele se encaixa muito bem em alguns casos. Ah, uma pessoa maldosa, uma pessoa ruim, careta. Ah, é uma pessoa que não se adapta à sociedade, ah, então é careta. É um pessoal conservador, preconceituoso, ah, então é careta. Então, o pessoal que não tem empatia, ah, é careta, entendeu? Então, um nome assim, meio que genérico, né? Meio coringão. E esse careta tem a ver com uma pessoa que não tem grandeza, pessoa pequena, né? Pequenez de sentimentos, né? Pequenez de inteligência. Né? Então, vamos pedir, meu Deus, só você que pode iluminar essas pessoas caretas, né? Sei lá, burras, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo, né? Já que o nome não diz com clareza o que é. E aqui também fala, além de caretas, são covardes, né? Então, que dê a essas pessoas coragem. Então, todo o gênero apresenta elementos constitutivos que condicionam seu uso em sociedade. Está vendo
a questão da função sociocomunicativa, né? Então, aquele gênero ele é próprio daquilo. Então, você não pode botar no lugar de um cordel uma bula de remédio, não pode colocar no lugar da poesia um artigo científico. Então, cada um tem sua contextualização, tem seu ambiente, seu lugar na sociedade. A letra de canção identifica-se com o gênero ladainha, essencialmente pela utilização da sequência, observa, minha gente, a sequência injuntiva. Vou colocar aqui já para vocês a letra C, né? A função injuntiva, que é a letra C. Por quê? Ele não está expondo, note que ele está já comparando com a ladainha, algo que você usa para fazer pedido, para clamar, para pedir ajuda, para, sabe, é um tipo de oração que da ajuda celestial. Então, e ele clama por, né, vamos pedir piedade, Senhor. Senhor, piedade dessa gente, né? Que ele tem a capacidade de perceber as coisas, mas essas pessoas não têm. Então, ele está orientando. Não é expositivo, nem é uma história que ele está contando, não é narrativa. Ele não está expondo apenas problema, né? Nem também está contando uma história. Então, A e B estão fora de. Né? Não é argumentativa. Argumentativa é o seu texto na redação do Enem. Aí é um texto argumentativo. Você está defendendo uma tese. Não é o caso dele aí. Também não está fazendo uma descrição. Essa questão você facilmente iria, por eliminação, você iria resolver rapidinho aí a bronca dela. Tá? Que a resposta é a letra C. Certo? Aqui eu tenho agora uma propaganda. Tem um cartaz, né? O cartaz aqui, no caso, é o suporte, né, que traz com ele uma propaganda. Você vê aqui uma linguagem não verbal, um par de sapatos já bem usados e sujos, né? Olha, bem sujos aqui do lado, já com alguma aparência de rasgão, bom, algo que foi bem usado, né? Você vê por aqui, pelos cadastros, uma situação degradante de quem já foi bastante usado. E aqui eu tenho um texto verbal. O texto verbal diz o seguinte: vamos calçar os sapatos dos refugiados e dar o primeiro passo para entender sua situação. Ele faz aí um intertexto com vamos vestir a camisa, como você faz, vamos vestir a camisa do time, vamos vestir a camisa do colégio, vamos vestir, o que significa dizer que você está abraçando a causa. Vestir a camisa de algo significa comprar a briga, né? Abraçar a causa. E aí ele está usando como os refugiados, né? Os imigrantes são pessoas que saem de muito distante, então andaram muito, certamente os pés calejados, os sapatos e as sandálias estragadas, né? E aqui vamos calçar os sapatos dos refugiados, como você entende aí, sapatos é uma metonímia, está falando da pessoa, do ser, né? Que significa uma pessoa cansada, esgotada, já vem de uma situação difícil, se tivesse bom na terra dele, ele não teria saído de lá, né? Então, é um sofrimento muito grande. E a gente tem condições de dar apoio a esse povo, então vamos abraçá-los, significa, vamos calçar os sapatos, vamos sentir a dor deles. Usar o sapato dos refugiados é sentir a dor, é viver a situação dele, é ser empático, né? E depois vamos dar o primeiro passo, interessante, como o uso das palavras aqui, né? Sapato e primeiro passo significa, então, vamos tomar a iniciativa para entender a situação deles, né? Então, fica bem claro aqui, você tem que juntar o texto não verbal com o texto verbal, perceber aqui as assinaturas, né? De governo, Prefeitura de São Paulo, Metrô de São Paulo, e por aí vai, tá? Esse texto está disponível aqui nesse endereço eletrônico e, nesse cartaz, o uso da imagem do calçado, aliado ao texto verbal, tem o objetivo de quê, minha gente? O que é que você me diz aí? O nono quesito. Isso tudo aí, o uso da imagem do sapato, eu já expliquei, já dei a vocês a resposta, né? A imagem do calçado, aliado também a esse texto, né? A ideia do calçado de quem anda muito
e a gente precisa também sentir a dor deles para poder recebê-los bem, né? Acolhê-los bem, de modo que a linguagem não verbal, juntamente que é a imagem, a linguagem não verbal é a imagem, juntamente com a linguagem verbal, tem por objetivo simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Tá? Então, ele nem quer criticar, você já teria que anular da letra A, né? A intenção não é denunciar, você percebeu pela linguagem aqui, vamos vestir os sapatos, quer dizer, eles já estão aí, vamos acatá-los, vamos recebê-los bem, vamos vestir os sapatos, quer dizer, vamos acolhê-los. Então, não há uma denúncia aí. Não está também falando, quer dizer, deixa subliminarmente a ideia de que, pelos sapatos estragados, certamente são pessoas de muito distante, né? Mas a intenção não é revelar essa trajetória deles. Então, tem um objetivo o cartaz. Ele não quer falar, nem quer denunciar, dizer, olha, tem gente aí chegando. Não, aí ele está dizendo que já sei que chegaram pessoas, entendeu? Eu estou dizendo que a trajetória dele foi muito longa, está aí, o sapato todo esculhambado, tá, entendeu? Então, o que é que isso aí quer dizer? Isso aí é um símbolo, o símbolo da caminhada, o símbolo do sofrimento, e também a linguagem verbal vem e diz, olha, está vendo aí como eles sofreram tanto? Não custa nada a gente dar emprego para eles, dar ajuda, etc. Então, na verdade, o nono quesito é a letra E, a intenção é simbolizar a necessidade de adesão à causa dos refugiados. Ok, minha gente? Vamos lá, então. Agora, um outro texto, um outro gênero diferente desse daqui, que vocês viram agora, o cartaz, a propaganda, né? Vamos lá. Com o enredo que homenageou o centenário do Rei do Baião, Luiz Gonzaga, a Unidos da Tijuca foi coroada no Carnaval 2012. Bem objetivo o texto, né? Você percebe logo que é um texto de um formato jornalístico, informativo, função referencial da linguagem, terceira pessoa, né? Então, ele fala aqui do enredo, você sabe que aí já está tratando de escola de samba, e quem tem enredo é a escola de samba, está aqui a Unidos da Tijuca, possivelmente foi a campeã, e que esse samba enredo tem um tema, né? Que é um samba que nasce de uma pesquisa, de um estudo, né? Normalmente levantando a cultura e a história do nosso país, cantado cantado na avenida. Né? E esse samba enredo é colocado em análise, depois em julgamento, para ver quem vai ganhar um prêmio e etc, etc. Todo mundo já conhece isso, do Carnaval do Rio de Janeiro, São Paulo, do Brasil todo, mas se destaca mais o Rio e São Paulo. Né? Pernambuco também tem esse tipo de competição com escola de samba no Carnaval. A penúltima escola ainda na Sapucaí, na segunda noite do desfile, mergulhou no universo do cantor, que cantou Luiz Gonzaga, e compositor brasileiro, e trouxe a cultura nordestina com criatividade para a avenida. Então, a pesquisa deles, do samba enredo, foi em cima do Rio do Baião. O Luiz Gonzaga é um homem muito preso à sua terra, em Chua, Pernambuco. Então, o Gonzaga colocou na sua música o estilo, o ritmo, os instrumentos típicos de sua terra. Né? A linguagem, tratou de problemas sociais e políticos, comportamentais de sua terra. Né? Então, basicamente, a obra dele, quase que 100% de sua obra, é totalmente centrada nos problemas, nas vivências do interior, do sertão, de onde ele veio. Né? Então, isso fez com que a escola de samba levasse para o Rio de Janeiro, através do samba enredo, a história desse povo, através da imagem do rei do Baião, Luiz Gonzaga. Né? Com o enredo O Dia em que Toda a Realeza Desembarcou na Avenida, para coroar o rei Luís do... Então está aqui, ó, esse aqui é o título, aqui, ó, é o título, O Dia em que a Realeza Desembarcou na Avenida para coroar, está aqui, ó. Então, o samba enredo, o nome do samba enredo está aí. Então, essa notícia, você viu logo que o texto tinha uma intenção jornalística, né, uma funcionalidade jornalística. A notícia relata um evento cultural que marca a inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros.
Então, o samba enredo, que era o desfile do carnaval da Unidos da Tijuca, homenageando o Baião. O Baião, que é um nome que depois vai se misturar com o xote, com o chachado, né? Então, o Baião. E o Gonzaga foi conhecido como o Rei do Baião, que é, vamos chamar assim, de uma pré-história do forró, que a gente conhece hoje, que já tomou caminhos tão variados, etc. Né? Mas até o Luiz Gonzaga vivo, ainda ele falava que era um tocador de baião. O baião está muito próximo ali do forró, bem parecido. Né? Tem umas harmonias diferentes, né? Tem uns acordes diferentes, tal, mas muito próximos. E essa fama dele, né? Ele não era o rei do forró, ele era o rei do baião. Rei do baião. Foi através do baião, então, que a gente começou a desenvolver esse gênero e findou no forró que todos conhecem hoje. Tá bom? Então, o 10º quesito é essa inter-relação entre dois gêneros musicais brasileiros, portanto, é a letra B de bola. Ok, minha gente? Não esquecendo aqui que inter-relação tem hífen, né? Porque inter termina com R e relação começa com R, então letras iguais, né? A gente separa, ok? Se o prefixo terminasse por uma vogal, imagine uma vogal O, uma vogal E, uma vogal I, e a palavra seguinte começasse com R, não haveria hífen e os R's eram dobrados. O R dobrado junto, é porque o prefixo termina por vogal e a palavra seguinte tem uma consoante R, ok? Que poderia também ser a consoante S, que ela dobra entre vogais, ok? Por isso que aqui tem um hífen. Certo? Cuidado com a sua redação e a gramática dela. Na semana passada, os alunos do colégio do meu filho se mobilizaram através do Twitter para não comprarem na cantina da escola naquele dia. Olha a astúcia dos meninos, ó. Os meninos, os garotos, os estudantes se organizaram através das redes sociais e disseram: não vamos comprar na cantina naquele tal dia, né, como um protesto, pois acharam o preço do pão de queijo abusivo. São adolescentes, quase senhores das novas tecnologias, né? Quer dizer, são adolescentes aí está bem destacado, né? Com um ponto aí, um período muito curto, justamente com essa intenção, né? Intencionalmente é chamar a atenção de um grupo social que tem uma intimidade, uma familiaridade muito grande com as redes sociais, com essa mídia eletrônica, com essa tecnologia, né? São senhores das novas tecnologias, transitam nas redes sociais, varrem o mundo através de teclados de computadores, celulares e pads, e se organizam para fazer um movimento pacífico de não comprar lanche por um dia. Foi parar na TV e em muitas páginas da internet. Quer dizer, acabaram chamando a atenção mais do que queriam. Né? Amanhã ninguém compra porque o pão de queijo está muito caro, há um abuso. Né? Então, foi uma pequena representação, uma célulazinha do que seria na sociedade, né? O descontamento das pessoas com a política e a economia, enfim, aquilo que não está de acordo com o povo. Finalmente, os nossos governantes foram colocados lá pela mão do povo para servir ao povo, não para servir à família, aos interesses pessoais, etc., mas ao povo brasileiro. Né? Então, do mesmo modo que acontece isso na sociedade, descontentamento do povo com a situação do país, então se vai à rua, se reclama, se protesta, não se vota mais naquele candidato, enfim. Então, tem toda essa situação, que aqui é bem representada através de um grupo de garotos que são espertos o suficiente para promoverem um dia de protesto por causa do aumento do pão de queijo. Né? Então, o 11º quesito, o texto aborda a temática das tecnologias da informação e comunicação, especificadamente o uso de redes sociais. Muito se debate acerca dos benefícios e malefícios do uso desses recursos, e, nesse sentido, o texto, olha aí, minha gente, nesse sentido, bem, ele aborda a temática, o texto aborda a tecnologia, né?
como foi fácil se organizar pelo Twitter, está muito claro aqui pelo Twitter, né? E especificamente o uso de rede social. Então, a gente vive discutindo hoje até que ponto essas redes sociais serão benéficas para a cabeça desses nossos estudantes ou se são ruins, né? Se há algum malefício que a gente só vai saber com o passar do tempo. Então, nesse sentido, o texto, vamos lá, aborda a discriminação que as redes sociais sofrem, não há discriminação. Aqui no texto é a capacidade de os grupos se organizarem, quer dizer, o melhor caminho, mais próximo, não precisa ir para a rua fazer reunião secreta, como Tiradentes fez, né? Como outros tantos conspiradores por aí fizeram, e tal, reuniões secretas, escondidas, né? Não, basta cada um na sua casa, pega o seu iPad, pega o seu computador, seu celular e rapidamente você já faz uma mobilização na cidade, em todo canto, tá bom? Então, você tem aí o 11º quesito, na letra D. Trata das redes sociais como um modo de agregar e de empoderar as pessoas, né? A rede social dá esse poder às pessoas, que se unem em prol de causas próprias ou de mudanças sociais. Ok? Vamos agora para a nossa última questão. 12ª questão, voltamos ao gênero poesia, né? Poema. Esse aqui é um poema que você visualiza, é um poema, mas quando você lê, começa a perceber a melodia, o ritmo, a estética, a beleza, o encantamento da construção, né? E aí você começa a ver poesia dentro do poema, ok? Você tem aqui o autor, né? O importante Villa-Lobos, da Semana de Arte Moderna, né? Heitor Villa-Lobos, das Baquianas Brasileiras, e você tem aqui, então, um compositor que tentou juntar a música clássica à música popular, as tendências populares da nossa música, né? Então, levou para a sua poesia, levou para a melodia, levou para a sua arte a jocosidade, a simplicidade, né, essa linguagem humilde do povo sofrido, do povo abandonado pelos poderes públicos, enfim. E aí acaba que esse universo todo acabou gerando uma cultura do amor, do romance, da admiração pela natureza, a convivência, a harmonia do homem com a natureza, por aí vai. É o que a gente vê agora. Irerê, meu passarinho do sertão do Cariri. Tem que ter uma vírgula aqui, né? Uma vírgula aqui, isso é um aposto. Irerê, ô meu passarinho do sertão do Cariri. Ó, é um vocativo, né? Irerê, meu companheiro, ó, meu companheiro. Você pode entender que irerê é o vocativo e aqui é um aposto, que explica quem é irerê. Aqui é o vocativo e aqui é o aposto, explicando quem é irerê. E você vê a linguagem carinhosa, né? Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? Como quem pergunta para o passarinho, oh, você que vive por aí voando em todo canto, não viu o meu amor por aí, não viu Maria por aí, né? Cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria, Irerê? Ai, triste sorte do violeiro cantador. Ah, sem a viola em que cantava o seu amor. Ah, seu assobio é tua flauta de irerê, que tua flauta do sertão, quando assobia, a gente sofre sem querer. Você percebe aí que tem toda uma estrutura tipicamente da região rural, um desconhecimento do rigor gramatical, né? Então, querer era com R, amor era com R, cantador com R no final, mas isso é um hábito nordestino que de onde certamente ele se inspirou, né? Não é cantador nem cantador que se fala, mas cantador, como se não tivesse o último fonema do R, né? Amor e não amor, amor, né? Querer não é querer, nem é querer, mas é querer, e a gente engole o R, que é uma característica típica da linguagem sertaneja, da linguagem nordestina como um todo. Ah, teu canto chega lá no fundo do sertão. Ah, como uma brisa amolecendo o coração. Ah, irerê, só no teu canto.
canta mais para lembrar o Cariri. Uma pessoa sofrida, lembrando sua terra, lembrando, né? E que está numa situação difícil. Cadê Viola? Irerê? Como se Irerê fosse um pássaro que tivesse chegado do Cariri agora e viesse trazer notícia para ele como um pombo-correio, né? E ele pergunta, cadê Viola? Cadê meu bem? Cadê Maria? E aqui, canta, canta, Irerê, canta, solta teu canto para lembrar o meu Cariri. Então, demonstra uma pessoa distante, longe de sua terra natal e saudosa, portanto, de suas coisas, né? De sua terra. Então, nesses versos, há uma exaltação ao sertão do Cariri, em uma ambientação linguisticamente apoiada, e você percebe que é uma exaltação, né? Porque ele, quando ele, para lembrar o Cariri, porque ele tem saudade, né? E ele fala do fundo do sertão, ele fala das coisas que ele tem, que ele deixou lá, que ele, entendeu? Então isso é uma coisa marcante para ele, né? Então há uma exaltação sim do sertão do Cariri em uma ambientação linguisticamente apoiada na letra B de bola, né? Uma variedade popular da língua portuguesa, variedade popular da língua portuguesa, ok? Então, é uma questão de variedade linguística. Você saber que a nossa língua não é só a gramática. A língua, que a gente chama de gramática, é a língua formal, é essa linguagem da língua oficial, padrão, da língua culta. Mas há uma variedade muito grande de falares que caracterizam as regiões do Brasil, a diversidade cultural do Brasil, né? A cultura gaúcha, a cultura baiana, a cultura pernambucana, a cultura carioca, a cultura são paulina, isso tudo é para a gente identificado pela linguagem, pelo vocabulário, enfim. Isso nós chamamos de variedade linguística, que era o que o texto estava querendo explorar para a gente. Portanto, letra B de bola. Ok, minha gente? Está aí. Todas essas são questões de Enem. Perceberam a variedade de gêneros textuais, de tipologia textual. Também você deve ter percebido que cada um desses gêneros tem uma linguagem específica, tem uma estratégia de como alcançar o público, como atingir o público, né? Pelo sensacionalismo, pela pesquisa, pelos dados fornecidos por uma pesquisa, por uma linguagem informativa e as diversas funções de um texto. Você viu aí texto com função emotiva, texto com função referencial, né? E isso tudo é significativo para o Enem. Nossa revisão está completamente dentro das possibilidades de questões que você vai encontrar na sua prova no próximo domingo, ok? Então, um forte abraço para vocês, muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tá bom?